uma grande equipe também, se prepararam bastante para jogar esse jogo contra a gente. Realmente tomamos 2 gols que poderiam ser evitados, né? A gente tem noção disso, a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode render. Então, realmente, quando o resultado não vem, nós internamente, lógico, não ficamos satisfeitos, né? Mas também, por outro lado, como eu falei antes, é uma grande equipe, o Internacional, e também teve muitos méritos para vencer da gente naquele jogo, né? Enfim, temos agora mais um jogo do Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo. Então, vamos trabalhar bastante para esse jogo, para alcançar essa vitória, que é importante para a gente. Retomar, né, à frente no campeonato, é o que a gente quer, né, manter as vitórias, porque é muito importante. Então, tanto o jogo do início quanto o jogo do final é o mesmo, então vale para a gente a mesma coisa. Então, a gente vai, sem dúvida, brigar por esses 3 pontos mais uma vez contra o São Paulo. E, lógico, depois temos um grande jogo na Libertadores para alcançar essa classificação, que é é o nosso objetivo principal. César, boa tarde. O Abel já falou que vai com um time completamente diferente para essa próxima partida, né? Um time B, né, que costumam falar, um time alternativo, e esse time está invicto, né, desde que entrou em campo. Quero que você fale um pouquinho disso, sobre essa equipe completamente diferente que ele deve levar a campo, que vocês também precisam fazer o resultado no Brasileiro, já eu faço a outra. Não, são, lógico, oportunidades, né? E eu acredito que todo jogador, todo atleta do elenco vê como oportunidade de jogar e de defender as cores do Flamengo, né? De uma grande instituição, do nosso clube, onde a gente quer alcançar as vitórias. Então, todo mundo que está jogando ou não vai fazer o melhor para alcançar o resultado positivo. Então, assim como foi antes, né? Assim como foram os jogos que a gente foi, né, que a equipe B foi solicitada, foi muito bem, fez o seu melhor. Então, sem dúvida, vai com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento, pensando nessa vitória fora de casa, que para a gente é muito importante. E eu tenho uma pergunta especial que a gente está fazendo em parceria com o São Paulo também, né? Que esses 2 times, tanto o Flamengo quanto o São Paulo, se reforçaram bastante, mas mesmo assim, né, tem muitas estrelas aqui no Flamengo, lá no São Paulo também. Mesmo assim, tem espaço para outros jogadores, né, se destacarem. O Lincoln fez o gol da Copa do Brasil decisivo ano passado, tem o Vitinho. Como é que você vê isso, mesmo com um time cheio de estrelas, esse espaço para outros jogadores terem esse destaque? Bom, como eu falei antes, existem jogadores, sim, referências para a gente aqui dentro do elenco, jogadores experientes, jogadores que realmente já fizeram diferença muitas vezes e ainda fazem para a gente. E tem jogadores que querem alcançar esse espaço e que estão alcançando o espaço, né, de acordo com as oportunidades que são dadas. Então, eu acredito que é sempre importantíssimo, qualquer que seja o jogador, entrar e fazer o seu melhor. Então, e sempre vai ter espaços, né, principalmente no futebol, e a gente já viu isso diversas vezes. Muitas vezes, quando menos esperamos, precisamos estar preparados para defender ou para jogar um jogo grande, um jogo que muitas vezes é decisivo na temporada do clube. Então, isso é legal ver com que o nosso elenco, o nosso grupo está focado para isso, né? Para quando aparecerem as oportunidades, entrar e resolver, assim como, né, foi o Lincoln. Eu lembro até daquele jogo contra o Grêmio, que fez um gol importantíssimo para a gente, ou outros jogadores também que entram. O Bill, que naquele jogo da final, fez um lançamento para o Arrascaeta fazer o gol, enfim. E posso citar inúmeros exemplos aqui de jogadores que estão preparados para entrarem e ajudarem a equipe. César, boa tarde. Tudo bem? Você falou até, enfim, um jogo que pode decidir, né, ser fundamental na temporada de clube. Mas se você olhar no curto prazo, esse jogo que vai decidir provavelmente a temporada, tudo parece se balizar em torno dele, é contra o Peñarol pela Libertadores. Claro, vocês têm o São Paulo antes, mas está um clima todo de pressão, questão do Abel, gerou uma nota oficial hoje do clube. Como é que faz para administrar, assim, não pensar só no Peñarol, porque tem o São Paulo antes? Como é que fica isso na cabeça, o clima interno? Como é que vocês tentam gerar isso aí? Bom, como pensar no próximo jogo, acho que da mesma maneira que a gente vem fazendo, trabalhando dia a dia aqui, entendendo que, lógico, que existem sim
alguns momentos que são talvez mais decisivos, mas para a gente não pode mudar, né? Eu acho que todos os jogos para a gente são importantes. Então, da mesma maneira que a gente vai sim pensar no Peñarol, vai né, fazer o nosso máximo para alcançar o resultado positivo fora de casa, a gente vai pensar da mesma maneira contra o São Paulo, sim. Então, assim, é claro que, como eu falei antes, aqui é o Flamengo. Então, vai ter a pressão, vai ter a cobrança, e isso é bom, é o que eu quero. Eu acho que é o que todo jogador aqui quer, trabalhar num grande clube e sabendo da responsabilidade que tem. Isso é um privilégio poder trabalhar aqui e poder encarar os desafios grandes que são propostos para a gente, né? Então, só que para a gente precisa realmente estar tranquilos, seguir trabalhando para alcançar os resultados positivos em cada jogo, né? Então, a gente tem um São Paulo, sim, na frente, e, independente do time que vai, a gente vai focado para alcançar o resultado e aí depois pensar nesse jogo grande também que vai, sem dúvida, vai ser um grande jogo e a gente vai alcançar essa vitória, se Deus quiser. Oi, César, boa tarde. Você, como profissional, né, do clube, queria saber se você chegou a tomar conhecimento ou leu essa nota, né, que foi divulgada hoje, e se você, né, o que você acha sobre isso, a postura, né, que é da instituição, sobre críticas, informações que são divulgadas, sejam elas verdadeiras ou não, mas é a posição do clube. E se você considera um clima um clima tenso ou muito exagerado em relação aos resultados do Flamengo? Essas duas questões para você. Não, primeiro, com relação à nota, é uma decisão da diretoria, das pessoas que trabalharam para emiti-la. Então, lógico que tem um pensamento, sim, mas eu acredito que todos em prol do Flamengo, né? Para que tenha um ambiente da melhor maneira possível. Enfim, acredito que eles sabem o que estão fazendo e seguem em frente dessa forma. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Se é um clima de tensão muito exagerado, assim, então, não, assim, muitas vezes vem sim um clima exagerado lá de fora, mas aqui dentro, cara, sinceramente não tenho visto dessa forma. Vejo que todo mundo sabe das responsabilidades, sim, sabe que precisamos estar concentrados, precisamos estar entender esse desafio que é grande, mas não vejo uma cobrança exagerada, vejo sim uma cobrança, lógico, entre nós internamente, como eu falei, com consciência da responsabilidade que temos de classificar na Libertadores. Então, pensamos sim a melhor forma do que fazer, de como reagir, de como conduzir esses dias até chegar o dia do jogo, mas não exageradamente, principalmente aqui dentro. Certo, boa tarde. A nota ela dá a entender que existe muito uma pressão que vem de fora para dentro, como você falou, e que existe, de certa forma, também uma orquestração, uma avaliação incorreta da produção do time, até elencando alguns títulos que o Flamengo conquistou. A avaliação interna de vocês é que a produção do Flamengo ela é satisfatória, existe uma cobrança que é injusta do lado de fora, ou não? Cara, como eu falei antes, né, eu acredito que a gente está, sim, satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, pelo menos da nossa parte, né, entre os jogadores, o que a gente tem feito, eu tenho certeza que tem sido melhor a entrega nos treinamentos, a entrega nos jogos. Agora, plenamente satisfeito não estamos, porque, sim, algumas vezes temos errado algumas coisas que não podemos errar. Sabemos que são jogos extremamente decisivos, e principalmente o jogo da Libertadores, que são poucos e são grandes jogos, né? E às vezes é decidido num detalhe. Então, em alguns momentos, os nossos erros estão saindo caros. Então, isso realmente não nos deixa satisfeitos, não nos deixa acomodados com isso, né? Isso é ruim. Então, não vejo como, de alguma forma, a gente não está satisfeito com o trabalho, porque estamos fazendo o nosso melhor. Mas, com alguns erros, sim, e isso a melhor forma de corrigir é trabalhando, apontando e vendo, né, sem acusar e sem achar culpados para ofender ou para algo assim, mas para achar os nossos erros e corrigir juntos, como equipe, como time. Então, se a gente faz dessa forma, se a gente encontra a melhor maneira de acertar nossos erros como equipe, a gente consegue
alcançar um resultado melhor. E é isso que a gente está buscando. Valeu? César, muito dentro disso também sobre a pressão, mas falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Abel. Você está se questionando muito o trabalho dele, né, por parte da imprensa, por parte dos próprios torcedores, e que o jogo contra o Peñarol vai ser decisivo para a permanência ou não dele aqui no Flamengo. Como é para vocês, como isso prejudica o Flamengo, tendo, né, um jogo tão importante na próxima quarta-feira, já estamos até questionando o trabalho do treinador? De certa forma, a gente procura não pensar dessa maneira, né? A gente pensa assim nos 2 jogos que temos. Temos um comandante que é experiente e que tem um currículo fantástico, vitorioso, que nos levou e nos ajudou muito a conquistar o título carioca desse ano. Então, o nosso pensamento é com o que nós temos, o respeito que a gente tem grande pelo Abel, e que a gente vai fazer o nosso melhor para alcançar essas 2 vitórias, né? Lógico que depois decisões, se realmente tem pensado ou não, isso aí já não cabe mais a nós jogadores, e sim a diretoria e, enfim, a quem tem o poder de tomar esse tipo de decisão. Mas quanto a nós, vamos respeitar o Abel, que é um grande profissional, realmente um excelente treinador, e vamos fazer o nosso melhor dentro de campo para alcançar as 2 vitórias. César, boa tarde. Eu queria saber de você como é que é trabalhar com esse clima de, possivelmente, a demissão de um treinador, talvez antes mesmo até da partida contra o Peñarol. E desde que você chegou, se não me engano, já foram 3 treinadores aqui no Flamengo. Eu queria saber de você também como é que é para o jogador, né? O quão ruim é para o jogador estar em um lugar onde não há sequência de trabalho. Bom, infelizmente, isso acontece muito, né? De trocas de treinadores, às vezes precocemente ou não. Enfim, é ruim, sim, é ruim. A gente, né, quando acontecem essas coisas. Mas, como eu falei, prefiro deixar esse assunto para depois. Prefiro pensar agora e focar totalmente nos 2 jogos que temos. Pensar em vencer esses 2 jogos. E aí, depois, o que vai acontecer, a gente vê depois. Valeu?